Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Agradecidos estamos a Deus pela noite, pelo despertar de um novo dia, ver o brilho do sol e podermos sair para mais um dia de atividade. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 19, onde a Bíblia diz o seguinte: o caminho dos perversos é como a escuridão, nenhum sabe eles em que tropeçam. Provérbios capítulo 4, verso 19. Feliz é aquele que anda ao lado do Senhor, porque os perversos perecerão. Tenho certeza que um dia Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra, fazer a distinção daqueles que lhe amaram e aqueles que lhe deram as costas. Hoje nós temos a oportunidade de amá-lo, segui-lo e viver com ele por todo sempre. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 25, o versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. O salmo que nós estamos estudando nessa manhã é um salmo acróstico. O primeiro salmo acróstico que estudamos foi o Salmo 19, em conjunto com o Salmo 10. O salmo acróstico tem uma característica de não tratar apenas de um tema específico. Ele vai falando de problemas pelos quais ele se sente incomodado, usando o alfabeto para que ele possa, de forma ascendente, descrevendo de acordo com as letras do alfabeto as suas necessidades. Mas o tema principal desse capítulo é que Deus ama aqueles que são humildes e se submetem à sua vontade. O primeiro versículo indica um teor indicativo. A ti, a primeira letra do alfabeto. E gradativamente o autor do livro de Salmos, que entendemos que é o rei Davi, vai falando das suas necessidades. 72 dos Salmos, quase metade de todos os Salmos escritos pelo rei Davi, ele fala sobre os seus inimigos. Inimigos não são apenas aqueles que se opõem à pessoa do rei Davi ou aos seus propósitos, mas inimigos são aqueles que se opõem à vontade do Senhor. Nós podemos nessa vida nos depararmos com muitas tentações, dinheiro, sucesso, vaidade, mas nós não podemos nos esquecer. O nosso maior inimigo é Satanás. Davi pediu a Deus para que Deus lhe protegesse dos seus inimigos, porque os seus inimigos se opunham aos planos do Senhor. Embora Davi não questionasse a sua própria fé, porque ele acreditava e confiava em Deus e sabia que andando ao lado do Senhor, todos os seus planos, todos os seus desígnios alcançariam os seus objetivos. Nós que vivemos desse mundo escuro, precisamos de Jesus Cristo a cada dia. Jesus veio trazer luz, Jesus veio trazer conhecimento para os seres humanos. Se não fosse Jesus Cristo, jamais teríamos condições de entender o plano da salvação em Jesus Cristo. Mas a cada dia que vivemos nessa terra, nós precisamos mais do céu, mais do Senhor. É Ele que abre os nossos olhos, é Ele que conduz a nossa vida. Sem Cristo nós viveríamos em treva. Corre o risco de um ser humano estar nesse mundo cercado de dinheiro, cercado de poder, cercado de uma boa casa, mas estar em escuridão, estar em treva. Somente aqueles que recebem a Cristo na sua vida poderão usufruir de uma verdadeira iluminação. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos conhecimento. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós somos iluminados. A palavra do Senhor é luz, é regra de fé e prática para todo cristão. Aqueles que estão nas trevas, ao estudar a palavra do Senhor, eles recebem conhecimento e luz para suas vidas. A palavra de Deus mesmo nos afirma: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Talvez Davi estivesse pensando a respeito de um pai terreno que muitas vezes guarda em sua memória, traz ressentimentos da educação e da formação do seu filho. Davi se voltava para Deus e pedia a Deus que ele não se lembrasse dos seus erros da sua mocidade, mas que olhasse para o seu futuro e esperasse nele viver uma vida madura no Senhor. O pedido de perdão, o pedido de misericórdia de Davi não é porque ele fosse bom, não é porque fosse justo, mas porque ele reconhecia que o Deus que ele servia era o Deus da graça, o Deus da segunda chance. Se Deus era bondoso, Pai de amor, ele estava disposto a suplicar de Deus a graça dele, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Possivelmente Davi, quando escreveu esse salmo, ele já estivesse na fase adulta, como um ancião, idoso,
próximo dos seus últimos dias de vida. No mundo em que vivemos, nós somos bombardeados por muitos meios de informações que nos levam a cada dia a titubearmos na trajetória qual caminho seguir. Programas de TV, anúncios políticos, religiões falsas, ensinamentos distorcidos, e nós nos perguntamos qual o caminho que nós devemos seguir. O próprio salmista responde: aqueles que seguem ao Senhor alcançarão a vitória, aqueles que seguem ao Senhor estarão seguros. Visto que servimos a um Deus bom, um Deus de amor, um Deus da graça, para salvar os seus filhos como um pai, Ele nos leva por caminhos para nos repreender, para nos salvar, para nos moldar, para que vivamos uma vida dependente dEle, para que o reconheçamos como sendo soberano. Pelo fato de ser o nosso Deus de amor, de bondade, Ele não nos cobre apenas com algodões para que nós não nos machuquemos, mas Ele nos leva em alguns momentos por caminhos difíceis, como Jó passou na vida, para que nós o reconheçamos, para que nós dependamos dEle. Feliz é aquele que é humilde e vive nessa terra e que se submete à vontade do Senhor, que estão com os seus ouvidos abertos a ouvir a voz de Deus, que está com a sua mente conectada com o céu para entender Deus falar com ele, e ele amadurece de acordo com a vontade do Senhor. O salmista para de pensar a respeito da bondade de Deus, que é imensa, que é infinita, e começa agora a olhar para a sua vida pecaminosa, um contraste completamente diferente do seu Deus. Enquanto Deus é santo, puro, perfeito, jamais concebeu o pensamento do pecado na sua vida, nós somos completamente o avesso, envolvidos com o pecado, envolvidos com o que é mal. Nós precisamos a cada dia recorrer a Deus para alcançarmos a santidade em Jesus Cristo. Quanto mais próximo nós estivermos do Senhor, nós seremos santificados. Longe de Deus é impossível a santificação. Uma das formas de entendermos a maneira como Deus fala conosco nessa vida é através da sua palavra. O próprio salmista Davi já nos fala que a natureza revela também a Deus, mas em Jesus Cristo nós encontramos a plenitude da revelação divina. A palavra de Deus é a revelação escrita de Deus para todos os seres humanos. Aqueles que querem entender a Deus, aqueles que querem receber a salvação, precisam se alimentar, precisam estudar a palavra, porque através da palavra do Senhor nós encontramos o caminho pelo qual nós devemos seguir. Deus não nos livra do laço do passarinheiro, Deus não nos livra dos dias difíceis da nossa vida, mas a promessa de Deus para nós é que nos dias difíceis e dentro do laço do passarinheiro, Ele estará conosco. Como aconteceu com Daniel lá em Babilônia, Deus desceu e se manifestou com ele dentro da jaula com os leões. Da mesma forma, quando ele foi lançado dentro da fornalha, o quarto homem estava ali. O próprio Deus se manifestou, estando presente ao lado de Daniel e os seus amigos. Nos dias em que nós estamos vivendo, da mesma forma, Deus se manifesta conosco. Ele pode não nos livrar dos momentos difíceis, mas Ele nos afirma que nos momentos difíceis Ele estará ao nosso lado para nos conceder a vitória. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o estudo do capítulo 25 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: o homem que teme a Deus, ele recebe a bênção do Senhor. O homem que teme a Deus, ele é próspero nessa vida. O homem que teme a Deus vive uma vida de confiança no seu Deus. Um homem que teme a Deus é santificado pelo seu Deus a cada dia. Aqueles que desejam receber todas essas bênçãos do Senhor precisam se tornar mais íntimos do Senhor, precisam amá-lo com todas as suas forças, precisam dedicar tempo a estudar a maneira pela qual Deus se revela conosco, olhando para a natureza, refletindo na vida de Jesus Cristo, meditando na palavra de Deus. Nós iremos cada vez mais nos tornarmos mais próximos do nosso Deus, e Ele irá santificar a nossa vida, abençoando nossos passos e nos concedendo a vitória. Querido amigo, nessa manhã eu e você precisamos a cada dia nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Precisamos temer a Deus, precisamos permitir que Ele santifique a nossa vida. Se desejamos a cada dia alcançar essas bênçãos, viver uma vida próspera, alcançar o grau de patamar que Deus sonha para todos os seus filhos, nós precisamos cada vez mais abrir o nosso coração e permitir que Ele se assente dentro do trono da nossa vida. Querido Pai, nessa manhã nos voltamos para Ti. Queremos a cada dia ser do Senhor. Abrimos o nosso coração. Por favor, Senhor, assuma o controle da nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração. E o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.